E esse mata-mata da Copa do Mundo, hein? Todo mundo passando ali no sufoco, suando para se classificar, menos o Brasilzão. O Brasilzão, ó, tá passando tranquilo. Fala, torcida brasileira, Felipe Tiru de volta na área para comentar mais uma rodada da Copa, mais um dia de oitavas de final e vamos começar logo falando do jogo do Brasil, 11 horas, o Brasil que venceu o México por 2-0 e se classificou para as quartas de final. Um jogo que começou meio esquisito, né? O México ali entrou com o Rafa Márquez no meio campo, melhorou a marcação no meio e começou tendo mais o controle do jogo que o Brasil. Apesar de que, mesmo eles tendo o controle da partida ali, né? Ponta esquerda mexicano se fazendo ali pelo lado do Fagner, nossas laterais, na verdade, muito frágeis, o México conseguindo cair bem pelas laterais. Apesar disso, eles não conseguiram criar grandes chances, só tiveram mais ali o controle da posse de bola. A galera já começou a ficar tensa porque o Brasil não conseguia tomar as rédeas da partida. Mas logo ali no meio do primeiro tempo ainda, a gente pode marcar isso bem numa jogada que o Neymar fez ali pela ponta esquerda, driblou dois e chutou em cima do Ochoa. O negócio começou a virar. A partir dali, o jogo já se equilibrou. O México, que começou também marcando muito em cima a saída do Brasil, cansou. Isso é um esquema tático que não funciona por muito tempo. Ninguém consegue, tem fôlego para ficar marcando a saída de bola do adversário os 90 minutos. Então o Brasil começou a se encontrar mais no jogo e o jogo acabou terminando mais equilibrado. Um jogo de poucas chances reais de gol, mas que as poucas chances que tiveram, as maiores, assim, mais claras, acabaram sendo do Brasil. E aí no segundo tempo, o México resolveu ousar. Achou que dava para bater de frente com o Brasil, resolveu tirar o Rafa Márquez, justamente o zagueiro que foi colocado ali no meio campo para melhorar a marcação mexicana e botar um atacante, partir para cima do Brasil. Achou, sentiu pelo primeiro tempo que dava para ser mais agressivo com o Brasil, quebrou a cara, porque aí botou Neymar jogando no mano a mano com o zagueiro mexicano, o Neymar ia fazer a festa. O próprio Brasil também melhorou a sua forma tática, né? Tava muito amarradinho no primeiro tempo. O William joga aqui de ponta direita, Neymar cai mais pela esquerda, sabe? Jogadores muito presos em setores do campo. Eu até vi um resenha na ESPN esses dias aí, que tava o Djalminha comentando justamente isso. O ataque do Brasil tá muito organizadinho, no sentido de estar muito certinho, sabe? Você tem jogadores talentosos ali na frente, Neymar, o Felipe Coutinho, próprio William, Gabriel Jesus. Pô, deixa essa galera se conversar em campo e misturar, ir para um lado e para o outro, buscar jogo. Isso ajuda a confundir a defesa adversária, né? O William fez um grande segundo tempo jogando como? Jogando mais pelo meio, caindo pela esquerda, né? Então o Brasil começou com tudo. Teve um lance do Felipe Coutinho que ele de dentro da área chutou e o Ochoa fez uma defesaça, melhor jogador do México. Mais uma vez foi o Ochoa, né? Na última Copa já tinha sido ele, dessa vez foi de novo. E logo em seguida o William, caindo pela esquerda, foi fazer o cruzamento ali que o Neymar se jogou para fazer o primeiro gol do Brasil. E aí, a partir dali, pegou ali a melhor fase do Brasil, né? O México, que nem já falei, abriu a sua defesa, não conseguiu se recompor, mudou o esquema tático, ficou completamente exposto. E o Brasil chegou com muita tranquilidade no gol mexicano. O Ochoa teve que fazer umas 3, 4 defesas ali, porque senão a gente já tinha matado o jogo logo no começo do segundo tempo. Foi um massacre brasileiro ali, parecia até que o segundo gol seria questão de tempo, mas no final é normal do futebol, o time vai cansando, o time vai meio que se adequando àquela situação. Os momentos têm que ser aproveitados quando eles ocorrem, porque ninguém consegue manter a intensidade por muito tempo. O Brasil foi meio que caindo o ritmo e o jogo voltou a ser um pouco equilibrado, mas em nenhum momento a seleção mexicana chegou a ameaçar o gol brasileiro, né? Em nenhum momento deu para ficar com medo de achar que o México ia empatar a partida. Quer dizer, a gente sempre fica preocupado, porque no futebol a gente sabe que precisa de um lance. Às vezes um escanteio, uma falta ou até mesmo uma jogada ali individual, o gol sempre pode sair, é sempre um risco quando você está ali vencendo pelo placar mínimo.
Mas, fora esse imponderável aí, a gente não via no jogo do México capacidade para conseguir empatar o jogo com o Brasil. E acabou que no final da partida ali, quando o Tite já tinha até feito as suas substituições, ele, por precaução, fechou um pouco mais o time, né? Tirou o Paulinho e botou o Fernandinho, que é um volante um pouco mais defensivo. O Casimiro tomou o segundo cartão amarelo, então vai estar suspenso para o jogo de quartas de final. E o Fernandinho ter entrado foi bom, porque ele vai ser o substituto natural, já meio que se enturma ali, né? Já começa a pegar ritmo de jogo pro jogo de sexta-feira. E no final também acabou tirando o Felipe Coutinho para botar o Firmino. E foi dos pés do Firmino que saiu o segundo gol do Brasil, o gol para trazer tranquilidade para a seleção brasileira, num belo contra-ataque ali pela esquerda. O Neymar cruzou nos pés do Firmino, que jogou a bola para dentro do gol, mostrando o que um bom centroavante tem que fazer, né? Se deslocando bem, ficando no lugar certo, dando mais uma prova aí de que, merece uma vaguinha de 9 aí, merece uma vaguinha como centroavante desse time. O William, que era um outro jogador que a gente vinha até criticando bastante aí, a imprensa de uma maneira geral, os torcedores, fez uma partida boa no segundo tempo, até ganhou um pouco mais de moral. O Neymar fez uma boa partida hoje também, começa a se soltar, então o cronograma que o Tite tinha falado, ele volta machucado, começa a entrar em forma na fase de grupos e conforme surgiu o mata-mata ele vai crescendo a cada partida, vem se confirmando, é uma boa notícia para o Brasil, a tendência é que ele jogue ainda melhor contra a Bélgica, fundamental para a gente. Então o ataque do Brasil vai se encontrando, mas o Jesus, por mais que ele tenha feito uma partida hoje melhor do que fez no passado, né? Acho que das partidas dele na Copa, hoje foi a melhor, eu ainda botaria o Firmino. O Firmino tá pedindo mais espaço aí, né? O Tite nem tá tirando o Gabriel Jesus para botar o Firmino, talvez para dar uma moral pro garoto e tal. Mas, Tite, uma hora você vai ter que assumir a responsa aí, né? Como você vai fazer? Vai ficar mantendo o Jesus até o final, com o Firmino pedindo passagem no banco de reservas? É uma questão que fica aí para o jogo de sexta-feira. Jogo de sexta que deve ter a volta do Marcelo também. O próprio desfalque do Casimiro, não acho que faça tanta falta. Acho que o Fernandinho pode suprir bem essa ausência aí. Pode até se mostrar mais interessante, uma solução mais interessante. Ele joga no Manchester City, então é um volante que está acostumado a distribuir mais o jogo. Sentir falta do meio campo ser mais participativo no jogo, principalmente no primeiro tempo. Os nossos volantes não têm uma qualidade tão grande no toque de bola. O nosso meio acaba que é muito atacante, né? O Neymar é um meio atacante, o William é meio atacante, o Felipe Coutinho é meio atacante. Falta ali aquele meio campo mais clássico, né? Para armar a jogada, para fazer os lançamentos. Por mais que Coutinho e o Neymar tenham qualidade para isso, a gente não vê eles muito buscando esse posicionamento em campo, então sinto falta disso, né? Quem sabe, às vezes, você botando um volante um pouquinho mais qualificado, com passe um pouquinho mais qualificado, minimiza a falta que esse meio-campista mais clássico está fazendo na seleção brasileira. Mas, enfim, vamos com tranquilidade para a semifinal, até porque o nosso adversário na sexta-feira passou por um sufoco nessa rodada, né? Vamos falar aí de Bélgica 3, Japão 2, um jogo em que a Bélgica, viu a classificação escapando dos dedos, né? Um jogo em que o Japão começou muito bem, começou propondo o jogo mesmo, partindo para cima da Bélgica, sem medo. Os belgas pareciam tranquilos. Eu achei que os belgas entraram um pouco de salto alto hoje, tipo, vamos deixar os japoneses descansarem aí, deixa eles fazerem a graça deles, que a gente com o tempo vai impor nosso jogo e naturalmente nós vamos chegar à vitória. Acho que a postura da Bélgica me pareceu no primeiro tempo essa, porque a gente viu um jogo morno. O primeiro tempo de Bélgica e Japão foi um primeiro tempo morno, a Bélgica sem chegar com muita força lá na frente, o Japão tentando, mas também sem criar grandes oportunidades, né? Mas tudo mudou no segundo tempo. Logo no começo do segundo tempo, eu até estava brincando com as pessoas, estava falando assim, eu apostei, vocês sabem no vídeo de ontem, que a Bélgica ia ganhar por 4-1. Aí eu falei, tomara que o Japão faça o 1 primeiro e a Bélgica faça os 4 depois, para dar uma graça nesse jogo, né? Para dar um choque aí na Bélgica, para ver se eles acordam. E foi o que aconteceu logo ali no comecinho do segundo tempo, 3 minutos de jogo, um contra-ataque, um belo lançamento do jogador japonês, uma bela recepção também, cortou o zagueiro,
botou no cantinho do Courtois, um golaço do Japão. Já falei, ó, vai ficar interessante agora, a Bélgica tem que partir para cima. E realmente foi o que a Bélgica fez, foram para cima. 2 minutos depois, já estava o Hazard mandando uma bola na trave. Só que o que ninguém esperava é que 5 minutos depois do Japão abrir o placar, eles fossem ampliar esse placar num chute de rara felicidade do Takashi. Pegou a bola ali na entrada da área e mandou no cantinho do Courtois. 2-0 Japão. Ali o caldo começou a entornar para a Bélgica. Ali, quem estava esperando que a Bélgica fosse virar, que vai ser bom para botar uma graça na partida, começou a falar, ih, rapaz, eu acho que se bobear esse Japão aí passa para as quartas, hein? Surpresona da Copa aparecendo, grande zebra da Copa aparecendo aí. E olha, foi por um triz que a Bélgica não rodou, né? Eu sei que eu falei ontem no vídeo que eu achava que era impossível da Bélgica cair para o Japão. Pois é, o impossível quase aconteceu porque a Bélgica sentiu o 2-0. Ali eles ficaram, putz, agora vai ficar complicado, né? Começaram aí sim a partir com mais agressividade para cima do Japão, mas aquele nervosismo que a gente sabe, né? Quando você sente a pressão ali, quando você se sente acuado no futebol, muitas vezes você até ataca, mas com uma afobação que atrapalha ali o raciocínio, a criação das jogadas. Então a gente viu uma Bélgica ali nervosa, atabalhoada, tentando diminuir logo a diferença, mas de uma maneira muito desencontrada. E assim, dava para ver que a Bélgica tinha talento para conseguir virar do Japão, mas até pela abertura que o Japão dava, o Japão não desistiu de atacar a Bélgica em nenhum momento, né? Mas pela essa exposição que o Japão dava, e o time japonês que a gente sabe não é um time muito seguro, né? Dava a impressão de que a Bélgica podia virar. Até comentei no grupo do Sobre Vasco lá dos conselheiros, eu falei, ó, a Bélgica não tá morta não, hein? Não tô pregando o caixão da Bélgica não. Se eles fizerem um gol até os 30 do segundo tempo, eu acho que a Bélgica ainda consegue virar esse negócio aí. E aí deram sorte, né? A Bélgica tem o Hazard, mas também tem sorte. Permita-me o trocadilho infame aqui, porque aquele gol, o primeiro gol da Bélgica, foi uma bela de uma cagada da Bélgica, uma bola lá rebatida na área do Japão, o Malaco me chuta a bola pro alto, que a bola vai tão alto que sai até do campo de visão. Se vocês repararem aí, tem um ângulo aberto do campo, a bola sobe assim, ó, some, e um tempo depois desce. Então a bola deve ter ido lá no espaço aéreo russo e voltado. E aí quando a bola volta bem alta, né? É difícil, vem com força, vem com velocidade. É difícil você botar precisão nela. O zagueiro belga, o Vertonghen, que estava na bola lá, se posicionou para cruzar ela de novo para a área de cabeça. Só que como ela veio com força e veio alta, veio com velocidade, no que ele bateu, ela pegou um efeito esquisito e foi parar lá dentro do gol do Japão, encobrindo o goleiro, que estava meio mal posicionado também, já esperando o cruzamento para a área, né? Porque nem tinha a bola na velocidade e com a força que ela veio, e do alto assim, que você não consegue muito que precisar o momento que você tem que cabecear, não dá para acreditar que o Vertonghen estava tentando mirar o gol, né? Ele ia jogar pro meio da área, o goleirão japonês já se posicionou para tentar interceptar a bola no meio da área e ela foi lá no cantinho do gol. E aí, a partir daí, você viu que a Bélgica retomou ali a tranquilidade, botou a cabeça no lugar. Não, dá para virar. 24 segundo tempo, a gente tem aí mais uns 25 minutos, né, com os acréscimos, para fazer o empate, e aí leva para a prorrogação, tá tranquilo, vão para cima com tranquilidade. E aí, indo para cima com tranquilidade, eles naturalmente chegaram ao segundo gol, um cruzamento na área ali, o Fellaini, que é um cara que tem quase 2 metros de altura, né, subiu lá no segundo andar e testou para dentro do gol, 2-2. A partir até desse empate, a Bélgica até deu uma relaxada, porque os caras em 5 minutos empataram a partida, né? Que eles estavam perdendo de 2-0, estavam vendo a classificação ir pro vinagre. De repente, o jogo volta pro zero, pô, já ficaram mais tranquilos, já deram uma relaxada, não botaram mais aquela pressão toda no Japão, que foi pra cima. O Japão, por outro lado, deve ter ficado mordido, né? Vendo a classificação ali, que, pô, quando fez 2-0, a seleção japonesa ali começou a acreditar que realmente poderia chegar nas quartas de final. Não tenho dúvida disso. E aí, de repente, em 5 minutos,
perdemos isso. E aí vai para uma prorrogação, é mais chance da Bélgica virar essa partida, deixar ir para os pênaltis. Não sei qual foi o pensamento que passou lá nos japoneses, eu sei que os caras não desistiram de ir para cima não, continuaram atacando a Bélgica, queriam resolver a situação ainda no tempo regulamentar, tanto que nos últimos minutos ali, chegando próximo dos 40, eles criaram uma boa jogada pela ponta esquerda, Courtois fez uma boa defesa, e aí vem o lance final que foi surpreendente, né? Ali, 3 minutos de acréscimo, o juizão tinha dado 4 para poder então apitar o final da partida e ir para a prorrogação. Uma falta lá do meio da rua, o Honda, que entrou muito bem, entrou também ali aos 34 do segundo tempo, o atacante japonês, já veterano, né, um dos grandes talentos do Japão, mas que por ser veterano só fica entrando no finalzinho do segundo tempo, entrou mostrando qualidade, criou grandes chances, e nessa bola específica aí, aos 3 minutos já de acréscimo, lá do meio da rua, mandou um tirambaço que o Courtois mandou para escanteio. No escanteio, o Japão foi todo para cima, foi aquele clima de última esperança, né? Só faltou o goleirão japonês subir, aí ia ser demais. Mas enfim, subiram com muitos jogadores pro ataque, em vez de tocar uma bola de lado. Porque até levantaram esse ponto aí, depois na transmissão do Globo Esporte, falando o seguinte, o Japão é uma equipe de estatura baixa, os caras têm ali uma estatura baixa. A Bélgica é uma das equipes mais altas da Copa do Mundo. E aí, de repente, o último lance da partida, você, num escanteio, você resolve testar a sorte contra esse time mais alto da competição para tentar fazer um gol de cabeça? Faltou nesse momento aí maturidade para a equipe japonesa, tranquilidade, cabeça fria. Às vezes valia mais tocar de lado, tentar trabalhar um pouco mais a bola, fazer alguma jogada um pouco mais segura do que jogar a bola na área da Bélgica e ver o que dava, né? Porque o que deu? Deu o Courtois pegando a bola, aí também teve méritos para o Courtois e para a seleção belga, que conseguiu emendar um contra-ataque daquele Jalmanak. O Courtois podia chutar a bola para longe, podia tentar queimar ali os minutos para levar logo o jogo para a prorrogação. Não, lançou a bola consciente para o meio-campo belga lá, que foi conduzida a bola. O time inteiro acreditou no contra-ataque, né? A gente teve lá o Lukaku correndo pelo meio, um outro belga pela direita, um outro pela esquerda, espaçando a defesa japonesa, que estava também correndo no contra-ataque. No cruzamento, o Lukaku apontaram bem também, ele teve um grande mérito nesse gol, apesar de nem tocar na bola, né? Porque ele, pelo meio, ele puxa a marcação que estava com o Chadil, o zagueiro japonês estava marcando o Chadil. O Lukaku vem correndo pelo meio, ele larga o Chadil e vai marcar o Lukaku, né? O cara pela esquerda, o outro belga pela direita cruza a bola, o Lukaku ele abre as pernas, deixa passar para o companheiro que está livre de marcação. E aí, cara, no último minuto dos acréscimos que o juiz tinha dado, a Bélgica foi lá e conseguiu essa virada inacreditável. Uma tristeza para os japoneses, deu pena de ver. Acabou o jogo, quando acabou o jogo, parecia que tinha caído um raio em campo, né? Porque os belgas e os japoneses caíram no chão, porque foi uma partida muito intensa, é verdade. E depois, a entrevista do técnico japonês era de dar dó, de cortar o coração ali. Os caras viram a classificação tão próxima, uma classificação que ia ser tão festejada pelo povo japonês e a toda a torcida do Japão pelo mundo, e que acabou escapando ali no último minuto do jogo. Melhor para a Bélgica, conseguiu essa classificação aí. Eu acho que realmente esse jogo difícil foi bom para a Bélgica. É mais um problema para o Brasil aí, porque pode ser um choque de realidade para os belgas. Que eu acho, pelo que eu vi do primeiro tempo, estavam vindo muito de salto alto, tiveram uma primeira fase muito tranquila. Vamos pegar o Japão, uma das piores equipes classificadas, vamos passar com tranquilidade. De repente, tem esse choque de realidade aí, que eles poderiam tomar contra o Brasil, jogando contra o Brasil, por mais que eles fossem entrar com mais respeito contra a seleção brasileira, sem dúvida, mas poderiam, sei lá, entrar com um pouco mais de empáfia, vamos dizer assim. Agora os caras já tomaram um chega pra lá para ficar espertos, já vão chegar com outro espírito contra o Brasil, sabendo que Copa do Mundo, vocês são Bélgica, amigo, vocês são Bélgica, jogando Copa do Mundo, vocês têm que entrar com toda a humildade, toda a concentração, porque até assim é difícil. Até assim é difícil. Enfim, mas aí é uma coisa que a gente vai durante a semana comentar aí, esse Brasil e Bélgica, um jogo
interessante. Com certeza, o maior desafio do Brasil até aqui na competição, natural que seja assim, né? Tá afunilando. Mas depois desse jogo de hoje, depois desse sufoco que a Bélgica passou do Japão e da vitória tranquila que a seleção brasileira conquistou em cima do México, que é uma equipe já mais perigosa, não dá pra gente ir, não dá pra evitar, né? Ir com um pouquinho mais de otimismo para esse confronto aí. Não dá, pela história e pelo que vem jogando o Brasil, dá um certo favoritismo para a seleção canarinho nesse confronto aí. Mas isso a gente vai falar mais para frente, que nem eu já disse. Agora, para terminar o vídeo, vamos falar da rodada de terça-feira, a última das oitavas de final, a rodada que vai definir aí o último confronto das quartas. De um lado, Suíça e Suécia, e do outro, Inglaterra e Colômbia. O Suíça e Suécia, acho que o mais divertido que vai ter nesse confronto é a sonoridade do confronto aí, Suíça e Suécia. Porque o jogo em si, não estou esperando muita coisa não. Pelo que eu vi da seleção sueca, pelo que eu vi da seleção suíça aí na primeira fase, nenhum fez um jogo muito bonito, né? Não sei, eu não vi o jogo da Suécia contra o Japão. Mas eles contra a Alemanha e contra a Coreia do Sul, não chegou a ser nada assim de fazer brilhar os olhos, né? A Suíça é a mesma coisa, eu não vi eles contra a Costa Rica. Mas eles jogando contra a Sérvia e contra o Brasil, não chegaram a impressionar também não. E como já é mata-mata, você não quer perder aquele jogo, para a Suécia ou para a Suíça, chegar nas quartas de final já vai ser uma grande conquista para a seleção, né? Tem essa pressão em cima. Eu estou esperando um joguinho bem amarrado, sabe? Um joguinho bem amarrado. Eu acho que é mais um jogo para ir para pênaltis aí. Acho que vai ser um empate. Não sei se com gols ou não. Vou arriscar aqui que vai ser um 0-0 esse jogo. Suíça e Suécia 0-0. E nos pênaltis, para não falar que não estou apostando quem vai passar aqui, vou apostar que a Suécia passa para as quartas de final. A Suécia. O outro jogo das 3 horas, esse sim, já é um jogo que acho que pode ser mais interessante. A Inglaterra pegou aquele grupo baba da Bélgica, né? E quando jogou contra a Bélgica, jogou com equipe reserva, jogou já nem achando a derrota tão ruim, porque ia cair nessa chave mais fácil. Então não dá para avaliar muito a Inglaterra por esse último jogo. Nos outros 2 jogos, contra a Tunísia, eles tiveram um começo de jogo muito interessante, de velocidade, bons toques de bola, saíram logo na frente do placar, mas depois se enrolaram e tiveram que suar, né? A vitória contra a Tunísia saiu lá nos últimos minutos. No segundo jogo contra o Panamá, já pegou um time bem desestruturado, então nem precisaram jogar tão bem assim para construir um placar elástico lá de 6-1, mas construíram, aproveitaram as oportunidades, isso tem que ser levado em consideração também. Então é uma equipe que eu tô curioso para ver, né? Jogando contra uma seleção mais forte, mais bem estruturada, mais talentosa, como é que eles vão se sair? E a Colômbia é a mesma coisa. Jogaram contra o Japão com um jogador a menos o jogo inteiro e mesmo assim apresentaram um futebol muito interessante enquanto tiveram pernas, chegaram a empatar a partida. Só lá no final da partida, lá pro meio do segundo tempo, que arriaram mesmo as 4 rodas e acabaram cedendo a derrota pro Japão. Depois do segundo jogo, fizeram uma partida muito interessante contra a Polônia, a vitória lá por 3-0 que eles conseguiram, um jogo onde eles mostraram muita intensidade, muita garra, aliada a uma técnica também, aquele futebol envolvente, malemolente, sul-americano, né? Então, uma grande partida do Quadrado, uma grande partida do James Rodrigues, do Quinteiro, o Falcão Garcia na frente também é sempre um perigo, mas depois, no último jogo contra o Senegal, já uma defesa um pouquinho mais bem armada ali, um time um pouquinho mais brigador, já tiveram dificuldade. Acabaram vencendo também, mas tiveram que suar, não foi um futebol mais tão vistoso. Então, tem essa curiosidade de ver também como é que vai ser essa Colômbia agora, num jogo decisivo, que não pode perder, contra a Inglaterra, que tem uma equipe perigosa também. É um confronto que eu estou bem curioso para ver. Torço para que o James Rodrigues tenha condições de jogo, que se não entrar jogando, que pelo menos entre no decorrer da partida, não sei, porque a gente quer ver, né, as 2 seleções com o seu máximo de possibilidade. E acho, não sei quem vai sair vencedor desse confronto aí,
Não sei quem vai sair, mas quem sai com muita chance de chegar numa semifinal de Copa do Mundo e chegar, quiçá, numa final de Copa do Mundo aí. Então é uma partida que tem muita coisa em jogo, né? Essa partida, já espero que ela seja, até pelo que as duas equipes mostraram na fase de grupos, seja bem mais aberta, com as duas equipes procurando o gol e não nessa de se fechar lá atrás e, sei lá, de tentar levar para os pênaltis, né? Espero então que seja uma partida de muitos gols, sei lá, se for 3-2, se for 4-3, que nem a gente já viu nessas quartas de final aí, não vou me surpreender e vou achar muito divertido. Vou fazer uma aposta aqui um pouco mais conservadora, só para ter mais chance de acertar, vou apostar 2-1, e aí, na hora de escolher o vencedor, vou apostar nos nossos irmãos aqui, sul-americanos, né? Colômbia, vou torcer pela Colômbia para ela vencer, é mais aqui um palpite com o coração, do que até uma análise, porque pelo futebol que as duas seleções apresentaram, eu realmente não sei o que pode sair. É um jogo que eu acho que qualquer resultado pode me surpreender aí. Até uma goleada de uma das duas equipes, se uma tiver num momento bom e a outra tiver num momento ruim, não acho impossível de acontecer não. Beleza, galera? Esses são os meus comentários para mais essa rodada de Copa do Mundo, muito interessante. Digam aí, depois do que vocês viram do Brasil e da Bélgica nessa rodada, tão mais confiantes e ir para as semi para enfrentar o quê? Uruguai, França, não sei. Dos jogos dessa terça-feira, o que você acha que classifica? Suíça ou Suécia? Inglaterra ou Colômbia? Diga nos comentários e não se esqueçam de voltar mais tarde, porque vocês sabem, né? Durante a Copa, todo dia tem vídeo aqui comentando esse torneio, que é o maior torneio esportivo do mundo. Então espero vocês de volta aí, a gente vai se falando.